Antes da gente iniciar, eu queria agradecer o Luciano, né? Mesmo sempre tão ocupado na linha de frente aí do Covid, ele conseguiu disponibilizar um tempinho para estar passando um pouco dos ensinamentos dele para a gente. Show. Eu que agradeço a vocês da Liga é, de, de UTI, né, pelo convite. E desculpa pelo atraso, mas hoje um dia, foi um dia de retorno, né? Não sei se vocês sabem, mas eu estava com Covid e aí fiquei 2 semanas fora, mas agora estou de volta e, se Deus quiser, a gente vai ter esse GG aí com os superpoderes do IgG, né? Então, o que eu tinha proposto hoje para vocês era para conversar sobre um tema que é muito pouco visto. Quer dizer, não é pouco visto, ele é muito visto, mas é pouco diagnosticado na terapia intensiva, que seria a polineuropatia do paciente crítico, né? Então, vou me apresentar. Meu nome é Luciano da Silva Lima, eu sou médico intensivista, formei em Valença em 2012. Depois eu fiz residência médica em clínica médica e terapia intensiva, fiz o mestrado em emergências clínicas e aqui no próprio hospital e na Universidade de Vassouras, e trabalho hoje como médico rotina do CTI adulto do Hospital Universitário, né? Então, para a gente começar essa noite, eu queria, desde já, agradecer mais uma vez o convite e vamos lá conversar sobre a polineuropatia do doente crítico, né? Então, a descrição moderna dessa polineuropatia, né, ela vem de 1984, que seria quando o paciente, dentro da unidade de terapia intensiva, após pelo menos 4 dias de internação dentro da unidade, ele passa a apresentar alterações motoras que não corresponderiam à doença prévia dele. Um paciente que ele é internado por qualquer motivo, evolui para uma insuficiência respiratória, ele é entubado e levado para ventilação mecânica, e aí, nesse período de pelo menos 4 dias, começa a partir do quarto dia, mas a intensidade dos sintomas eles surgem a partir do sétimo. Então, de 4 a 7 dias, esse paciente começa a apresentar alterações é, musculares, alterações de movimentação decorrentes dessa polineuropatia. E aí, essa descrição inicial, ela veio de 1984 com Osler, quando ele identificou que havia pacientes dentro da unidade de terapia intensiva sem a condição de movimento, mas descartando hipóteses prévias, né? Então, o que levou ele à unidade de terapia intensiva não justificaria a ausência desse movimento desses pacientes. É uma entidade inicialmente rara, mas a gente acaba vendo que não é tão rara assim. O que acontece é que a nossa sensibilidade para diagnosticar isso acaba sendo bypassada, porque a gente pensa em outras doenças, em outras alterações, e acaba deixando a polineuropatia um pouco de lado, e é por isso que eu queria conversar com vocês sobre a polineuro, né? Então, ela pode se mostrar rara, mas, na verdade, o que falta é essa sensibilidade para o diagnóstico. A gente está ciente que quanto mais tempo o paciente permanecer na unidade de terapia intensiva, maiores são as chances de complicações inerentes à própria permanência desse paciente na unidade de terapia intensiva. E uma das complicações é a polineuropatia do paciente crítico, que ela vem com tempo, ela é tempo dependente. Quanto mais tempo esse paciente tiver na unidade de terapia intensiva, maiores são as chances dele desenvolver essa polineuropatia. E, consequentemente, esse paciente tendo essa polineuropatia, ele vai ter maior dificuldade de evoluir o desmame ventilatório e, necessariamente, ele vai apresentar uma sequela pós-alta. Isso é um tema específico do evento dos sobreviventes da sepsis, né? A doença polineuropatia, ela não está vinculada à sepsis. Um grupo de pacientes pode apresentar, quer seja ele clínico, cirúrgico, politrauma,
a gente já evidenciou a polineuropatia presente também em crianças e em alguns transplantados, né? Quem acompanha a unidade de terapia intensiva e já teve a oportunidade de estar comigo no plantão, de vez em quando a gente conversa sobre temas aleatórios, aquele bate-papo no final do plantão, e um dos temas aleatórios que eu sempre comento é a manutenção do paciente séptico dentro da unidade de terapia intensiva e as complicações pós-sepse, né? Porque a gente tem uma visão muito errônea de que vou tratar apenas naquele momento da terapia intensiva. Então, a sepse ela é ingrata, ela começa antes, permanece no CTI, ela vai depois, e a polineuropatia é uma das doenças que acometem esse paciente ainda dentro da unidade, e aí a gente não identifica precocemente, a gente não reconhece a função nossa, enquanto intensivista, para realizar o exame físico da maneira que deveria ser feito, né? A gente deixa isso a cargo do neurologista, por exemplo, e isso está errado, né? Então, quando eu sempre comento com vocês, o diagnóstico ele é feito através da história, mas sempre pensando no bem-estar do paciente, tratar ele da melhor maneira possível, examiná-lo diariamente, né? Então, de manhã, de tarde e de noite, é um paciente que vai mudar as características, né? Então, ele é altamente esse quadro clínico, a apresentação dele é meio sutil, na maioria das vezes vai estar confundindo com esses eventos da própria sedação, e é por isso que a gente tem que estar atento, né? Então, acontece dentro da unidade de terapia intensiva um conjunto de comorbidades nesse paciente e que leva à lesão de nervos periféricos, né? A gente tendo como base a resposta inflamatória sistêmica, SIRS, ela não é critério diagnóstico mais para sepse, mas ela existe, e esse paciente cirético, ele evolui para um quadro de sepse na admissão ou do próprio desenvolvimento dele dentro da terapia intensiva, e o choque séptico mostrando aí sendo o grande vilão da fisiopatologia, né? Então entram nesse tripé da fisiopatologia, a sepse, o choque séptico e o próprio paciente cirético, né? Lembrando que CIRS hoje não entra como critério diagnóstico de sepse, mas a gente tem que ficar sempre atento, né? Então, como é que acontece isso, né? Normalmente, esse paciente ele vai evoluir com uma gravidade, com disfunções orgânicas, lembrando que hoje o diagnóstico de sepse é dado quando o paciente ele tem uma infecção suspeita ou confirmada associada a uma disfunção orgânica com elevação aí de 2 pontos no sofá, aquele critério que a gente sempre conversa, né? Então, o paciente séptico ele tem que estar atento não só pelas disfunções que ele vai adquirindo ao longo do tempo na terapia intensiva, assim como a presença de comorbidades, que na maioria das vezes é silenciosa, e a fisiopatologia da polineuropatia, ela vem por aí, né? Então, esses vasos que nutrem esses nervos periféricos, eles perdem essa autorregulação, né? Então tem uma menor adaptação a essas oscilações de pressões. Quem já acompanhou na terapia intensiva sabe que quando a gente escreve monitorização contínua, a importância de você estar na beira do leito é muito grande, porque você passa a visita, você tem um round, acabou de conversar lá sobre uma determinada conduta com aquele paciente, meia hora depois o perfil do paciente muda. Hoje, a gente está vivendo uma situação de calamidade mundial por conta da pandemia, e todas as unidades de terapia intensiva estão em alerta. Então, todo o diagnóstico diferencial, a gente precisa pensar no COVID, mas semana que vem a gente vai conversar sobre ventilação mecânica específica no COVID, mas o papo de hoje é, quando você estiver diante de um paciente que é potencialmente grave, independente da causa, ele precisou ir para a unidade de terapia intensiva, fique atento, porque a conduta sua, hoje, ela pode se somar com a conduta do colega do dia seguinte, e aí a conduta do colega da noite do dia seguinte, e em 3 ou 4 dias, o que deveria ter sido diagnosticado previamente não é. E a polineuropatia entra nesse critério. O que eu preciso de vocês? É um convite agora, né, que eu vou fazer para vocês. Então, toda vez que vocês estiverem comigo ou sozinhos dentro de uma unidade de terapia intensiva ou numa sala vermelha, né, que é o primeiro emprego de vocês, daqui a pouco vocês vão estar lá. Quem já está atuando na sala vermelha sabe, como estagiário, não estou falando agora porque a maioria de vocês ainda
é aluno, mas eu sei que tem outras pessoas também assistindo. E a sala vermelha, ela é o grande temor de quem começa a trabalhar. É o nosso primeiro emprego, é lá que você precisa, mas é o lugar mais difícil de você trabalhar, porque você tem que ter habilidades para conduzir um paciente crítico. E mais do que as habilidades inerentes de qualquer médico, você tem que ter um raciocínio muito veloz, né? Eu sempre converso com vocês que temos de 5 a 10 minutos para traçar uma meta de conduta e diagnóstico. Lógico que a gente não precisa acertar o diagnóstico, mas a gente tem que ter um raciocínio clínico que vai nos nortear. E dentro da terapia intensiva, pensando em polineuropatia, é o convite e o pedido que eu peço a vocês é: avaliem sempre a necessidade da manutenção da sedação desse paciente, porque foi provado através de estudos que pacientes com maiores tempos de sedação é aquele paciente que não tem. A gente faz isso no meu plantão, quem já foi, vocês sabem disso, que é o despertar diário, né? Então a gente diminui a sedação, avalia individualmente a necessidade daquela sedação para tentar evoluir o desmame ventilatório o quanto antes. Então, é esse primeiro pedido que eu faço, porque é baseado nisso que a gente vai continuar a caminhar para diagnosticar a polineuro e evitar as possíveis complicações. Então, alterações nessa permeabilidade vascular desse paciente grave, potencialmente morredor, aquele paciente hemodinamicamente instável, no momento ele está usando uma dose de noradrenalina que você acha que está adequada, meia hora depois, uma hora depois, essa dose ela já está insuficiente, ele tem um episódio de hipotensão, e aí por isso que eu digo, o trabalho no CTI, ele cansa mentalmente, cansa fisicamente, mas se você se organizar desde o início, se você traçar uma meta de conduta diante desse paciente, você consegue levar esse plantão de 12 horas ou um plantão de 24 horas, não de forma fácil, porque é um plantão difícil, mas é um plantão mentalmente organizado. Então, é o que eu sempre comento com vocês: capricho na hora da prescrição, capricho na hora da evolução, e entenda-se o que você leu. Um colega iniciou uma droga, é o seu plantão, refaça o que ele pensou, veja se há necessidade da manutenção, se aquele paciente vai se beneficiar, ou o que ele está apresentando lá no monitor tem alguma coisa a ver com essa sua prescrição, que às vezes você não atentou para isso, né? Então, ocasionando a formação desse edema endoneural, há uma piora dessa difusão e um aumento dessas citocinas no meio extracelular, levando à lesão axonal direta, e esse paciente vai apresentar essa polineuropatia. A gente, através de estudos, a gente já foi comprovado que há um aumento de TNF, né, do fator de necrose tumoral em biópsias desses nervos, principalmente. Eu estou falando inicialmente em nervos, porque daqui a 2 ou 3 slides a gente vai falar de músculo, porque não é uma coisa única, né? A gente não pode dissociar, principalmente dentro da terapia intensiva, né? Então, deixar aqui marcado a CIRS como o principal mecanismo de fisiopatologia, levando aí a expressão, né, no endotélio desses pacientes potencialmente graves e já evoluindo para um quadro de choque séptico, provavelmente, a selectina e a adesão leucocitária para o meio extracelular, lesando esse nervo, né? Então, seria basicamente isso. O quadro clínico desse paciente, ele, como eu disse lá no primeiro slide, né, é a partir do segundo dia, mas até o quinto dia, esse paciente, ele dentro da unidade de terapia intensiva, se ele estiver sedado, esse tempo ele acaba não sendo perceptível, porque eu preciso ver esse paciente interagindo comigo para que eu possa ter uma noção que há uma lesão de movimento dele, então que há uma perda desse movimento, para que eu comece a pensar na polineuropatia. Lógico, como eu falei para você, admitindo um paciente na unidade de terapia intensiva, a história patológica pregressa, ela é fundamental. A pressa é a inimiga da perfeição, e no CTI você não tem chance de errar. Então você tem que ser caprichoso desde o início. Vai demorar? Demore. Quanto tempo for necessário, mas colha a história, ouça a família,
ouça o médico que vai passar o caso para você, porque às vezes é no gatilho dessa passagem de plantão feita de qualquer jeito, ou na admissão de um paciente feita de qualquer jeito, que o diagnóstico ele é bypassado, né? Então, a intenção minha, sempre, né, com vocês, é torná-los caprichosos, né? A gente tem uma missão, né, na Terra, que é cuidar do outro, né? Então, a gente, depois de uma doença como o Covid, né, faz a gente repensar várias coisas, né? E eu já era assim, mas agora fica muito mais à flor da pele, né? A morte passou pertinho de mim, mas graças a Deus nada aconteceu. E a gente tem que entender que é assim, essa vida passa rápido. Então, você que é intensivista, você que está no estágio da emergência, você é responsável, sim, pelaquela vida. E o que eu peço para vocês é isso: capricho na hora da anamnese. Quem me conhece sabe que a minha letra é legível. Eu faço a letra legível, não é para mim. A letra legível vem para quem for ler aquela minha admissão, né? Então, eu tenho que ter esse cuidado de escrever algo que quem estiver depois no plantão consiga entender. Então, é isso que eu quero com vocês. Então, na hora da admissão desse paciente, a primeira pergunta que vocês vão fazer é: ele já apresentava algum tipo de déficit motor prévio? Ele já movimentava os braços, conversa com a família, né? Se você falar com um médico, você pode falar de déficit motor. Se você for falar com a família, adequa o seu vocabulário para que você seja melhor compreendido, né? Então, você conversa com a família se ele já tinha alguma alteração de movimentação dos membros. Por que isso é importante? Porque ele vai estar na terapia intensiva no primeiro dia, mas daqui a 5, 6 dias, quando chegar no meu plantão lá, você pode ter certeza que eu vou desligar a sedação para ver se ele consegue despertar. E aí eu vou no prontuário. Eu vou ver se tem descrito, por quem admitiu, se ele já tinha alguma lesão de movimentação. E aí, se tiver descrito lá que ele já tinha, então aquela minha suspeição dele não estar movimentando determinada parte do corpo, ela já vai ficando de fora, a polineuropatia não entra. Então, parece detalhe, mas o que eu queria era isso. Então, a todos os slides a gente tem uma missão, que é trazer alguma mensagem, uma informação para vocês. Então, atentem para isso. Pergunte de doenças prévias. É natural que você pergunte: tem pressão alta, diabetes? Isso é uma pergunta necessária, fundamental. Mas a gente agora está tratando com pacientes críticos e eu não tenho tempo de errar, eu não posso errar. Então, eu tenho que fazer da melhor maneira possível. Então, eu tenho que deixar claro, na admissão daquele paciente, o que tinha de diagnóstico prévio. E aí eu vou lá e escrevo, né? Então, esse tempo, como eu disse, de 2 até o 5º dia, na maioria das vezes, quando o paciente não tem nenhuma outra complicação, nenhuma outra doença neuromuscular ou até mesmo neurológica que justifique ele permanecer entubado por muito tempo. Então, no momento do desmame da ventilação e da diminuição dessa sedação, é que eu consigo ter esse gatilho para poder pedir ao paciente para que movimente, ou até através do estímulo doloroso, lembrando na escala de coma de Glasgow, quando você faz o estímulo doloroso, você percebe níveis de avaliação. Eu tirei a sedação, então sai do Hansen e entra no Glasgow, e eu vou identificar se esse paciente tem ou não movimentação do membro, se ele retira o membro a dor, se ele localiza a dor, se é uma extensão anormal ou flexão anormal. Na maioria das vezes, esse paciente ele vai apresentar uma tetraplegia ou uma tetraparesia associado à hipotonia ou hipo ou arreflexia. Por que eu estou falando da hipotonia e hipoarreflexia? Porque a gente esquece de fazer reflexos dentro da unidade de terapia intensiva. A gente acha que o martelo para o exame neurológico só cabe ao neurologista ou neurocirurgião. E não, a gente, como clínico, devemos sim fazer o teste com o nosso martelo. Mas eu não tenho martelo. Aí você vai adaptar para poder fazer a percussão direta nesse nervo, né? A gente pode depois discutir só uma aula de neuroanatomia em relação à semiologia neurológica, para que a gente possa esmiuçar um pouquinho melhor nosso exame físico neurológico, que às vezes a gente negligencia. Mesma coisa o fundo de olho, né? A gente acaba negligenciando. Mas nesse paciente eu preciso que vocês testem os reflexos, porque esse paciente pode apresentar uma hipo ou uma arreflexia e associado a uma tetraparesia, uma tetraplegia, né? Então, há essa presença
hiporreflexia, porém, a alteração da sensibilidade já é mais difícil de avaliar. Por quê? Na maioria das vezes, esse paciente ele vai estar ainda entubado, por isso que eu quero que vocês atentem para isso. Esse diagnóstico ele não pode ser dado só depois do tubo fora do paciente. No período de desmame ventilatório, é importante que vocês façam isso, né? Diminua a sedação, avalie, né, a condição do paciente, a possibilidade disso acontecer e testar a sensibilidade dele. E ele vai despertando e aí você vai estimulando os membros e vai vendo pela mímica facial se há essa presença ou não. Porém, há uma outra comorbidade que acomete esses pacientes, que seria a miopatia do doente crítico. Ele, na maioria das vezes, ele não vai apresentar movimento da mímica facial. Já no paciente da polineuropatia, esse acometimento da musculatura facial e ocular é inexistente. Ou seja, você vai fazer o estímulo doloroso, ele pode até movimentar os olhos como se estivesse sentindo realmente o estímulo, mas o movimento do membro ele não é acompanhado com esse exame, né? Então, eu tenho lá, às vezes, um exemplo clássico, são pacientes que ficam na unidade de terapia intensiva, às vezes, um quadro de choque séptico, eles evoluem para injúria renal aguda, precisam fazer hemodiálise, aí depois eles têm alta da equipe de hemodiálise e não precisam mais dialisar, mas eles ainda permanecem na terapia intensiva. Você vai lá e avalia o desmame ventilatório regular e por uma comorbidade prévia, por exemplo, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, ele não consegue evoluir o desmame, e aí, a partir do 12º dia você programa uma traqueostomia. Conversa com a família, pede autorização, a traqueostomia é realizada e o paciente fica traqueostomizado. E aí ele fica imóvel. Nesse momento ele está ali. O clássico de quem já acompanhou uma traqueostomia o paciente está imóvel, você conversa com ele, ele te acompanha com o olhar, ou seja, ele está até vigil. Às vezes ele não verbaliza, mas ele está te acompanhando. Você pede para que ele abra e feche os olhos, ele faz. Aí quando você estimula a dor, ele não movimenta o braço. Ou às vezes ele olha para o membro, ele cerra os olhos numa tentativa de forçar esse movimento, mas esse movimento não acontece. Então, é mais ou menos isso, né? Então, o paciente vigil com estímulo álgico, ele demonstra até para a gente uma boa mímica facial, mas ele não tem essa condição de mobilizar o membro. Então, está aí marcado um paciente com potencial, como potencial portador da polineuropatia do doente crítico, né? Há sempre essa necessidade de avaliar esse acometimento da força, né? Então, quando a gente tem uma polineuropatia, né, as neuropatias como um todo, elas, na maioria das vezes, lógico, medicina não é matemática, se eu falar aqui que sempre vai ter acometimento distal, eu estou mentindo, porque não é assim. Na maioria das vezes, as neuropatias elas se manifestam com acometimento distal do membro, né, da força. Ele não consegue fazer o gatilho dos dedos, ele não consegue mobilizar o membro, mas ele tem uma força preservada em cinturas escapulares, né, por exemplo. Né? Então, você vê que ele consegue movimentar o membro, o ombro, mas ele não movimenta o braço, ele não movimenta o dedo, né? Na maioria das vezes. Então, eu deixei aí proximal distal só para marcar. As neuropatias com acometimento distais, na maioria das vezes, e as miopatias, elas já têm um acometimento mais proximal. É só assim que faz o diagnóstico diferencial? Lógico que não. Isso é dificílimo. O diagnóstico diferencial entre miopatia do doente crítico e polineuropatia. Eu comecei pela polineuro porque é uma coisa que a gente negligencia. Se o paciente tem diabetes, você pensa na neuropatia diabética, mas você não pensa se o paciente tiver um quadro de choque séptico, por exemplo, por um catéter contaminado ou por qualquer razão, uma sepse pulmonar urinária, você não pensa na polineuro, né? Então, na maioria das vezes, esse paciente com a polineuro vai ter um acometimento do diafragma, e esse acometimento diafragmático, a gente já viu nas aulas de ultrassom, é um fator determinante para dificuldade no desmame ventilatório, né? Atenção aos pacientes que apresentam lesões do sistema nervoso central,
tronco ou medula previamente, né? Isso acabam gerando confundimento para a gente. O paciente ele pode apresentar no momento da admissão uma doença prévia, por uma lesão prévia, ou não. Às vezes esse paciente tem um AVC hemorrágico, dá o exemplo clássico de agora, tarde agora. Acabou de acontecer, 4h50 da tarde, admitimos um paciente idoso, 71 anos, pós-operatório, tardio de cirurgia de troca valvar, e evoluiu ao longo desse pós-operatório com um AVE hemorrágico intraparenquimatoso extenso. Chegou com um Glasgow de 3, evoluiu para intubação orotraqueal e colocamos ele na ventilação mecânica. Esse é um paciente com lesão prévia que eu terei dificuldade para avaliar essa polineuropatia do paciente crítico. Porém, se eu não tiver esse caso, se não for isso, se for um paciente qualquer, eu preciso trazer isso para a luz e ter isso em mente, porque faz toda a diferença. Quanto antes você pensa no diagnóstico, antes você começa a tratar e antes esse paciente ele vai se recuperar, né? Então, durante a internação no CTI, eu já falei isso, né? A anamnese, exame clínico, e os próprios exames complementares guiarão vocês no diagnóstico. É fácil? Não, é um diagnóstico difícil. Foi por isso que eu escolhi, porque a gente conversa, né, todos os dias com colegas que trabalham em terapia intensiva, colegas que trabalham só na emergência, e a quantidade de pessoas que desconhecem a polineuropatia do doente crítico, eu não sei quantos de vocês, aí no final a gente vai abrir para a gente conversar, desconhecem isso, então por isso que eu achei que é importante, faz toda a diferença no processo de evolução desse paciente e principalmente na recuperação pós-alta. Entender que a sua conduta dentro do CTI, ela é contínua, ela vai fazer a diferença no pós-CTI. Então, entenda que não é o seu plantão, começou igual o meu, começou de tarde, 1h, e terminou 19h. Não, porque o que eu fiz às 4h50 para aquele paciente que chegou vai permanecer à noite, amanhã vai ter reflexo. No meu plantão, amanhã noturno, eu vou ver como é que ele ficou durante o dia. O colega que pegar o plantão na sexta-dia vai avaliar isso. Eu volto no sábado e aí vai, né? Então, é um contínuo, por isso que eu trouxe para a gente conversar. Então, o diagnóstico da polineuropatia, na maioria das vezes, com dados clínicos, eu já começo a suspeitar. E aí alguém vai me perguntar, Luciano, mas a eletroneuromiografia, em que momento você pede, como se pede, o que é a eletroneuromiografia, né? Então, a eletroneuromiografia, ela é um exame feito, na maioria das vezes, por um especialista, em que ele vai avaliar a possibilidade da coexistência de doenças prévias nesse paciente. Você pede uma eletroneuromiografia para avaliar se esse paciente ele tem doenças desmielinizantes, como miastenias graves, né, Guillain-Barré, ou propriamente neuropatias periféricas prévias, né, ou lesões extensas do sistema nervoso central. A gente avalia essa condução desse estímulo elétrico através do nervo e, consequentemente, eu tenho uma condição de avaliar o que é e qual é a velocidade de condução e qual é a amplitude desse potencial de ação nesse exame, num paciente rígido, num nervo são, num músculo são, e como é que está mostrando ali para mim? Será que eu tenho um atraso na condução nervosa, mas eu tenho uma amplitude desse potencial de ação regular? Ou eu tenho o inverso? Eu tenho uma amplitude diminuída, mas uma velocidade de condução normal. Esse é das utilizações da eletroneuro. Aí vocês também vão me perguntar, Luciano, mas eu sei que você sempre comenta de eletroneuro, você fala, no CTI ela tem um valor reduzido para avaliar pacientes com doenças musculares, porque eu preciso de uma resposta voluntária do paciente para eu saber se aquele músculo realmente está respondendo à intenção de movimento. Na maioria das vezes, o doente crítico ele não me dá essa condição. Falando da miografia, porque a eletroneuro eu consigo fazer. Então, a eletroneuromiografia, o exame completo, eu preciso que esse paciente ele pelo menos tenha um certo grau de
responsividade para que obedeça comandos, para que essa minha avaliação muscular ela fique mais fidedigna. Mas a eletroneuro independe da vontade dele e isso a gente pode testar, né? Então, deixa eu tirar isso daqui. Bom, a eletroneuromiografia é dividida entre a eletroneurografia e a eletromiografia. Então, são dois exames juntos e aí coloca-se eletroneuromiografia como um exame que eu utilizo para diagnóstico diferenciais de doenças previamente existentes no paciente, né? Então, a eletroneuromiografia, quando eu tenho esse estudo da condução, a eletroneurografia, o estudo da condução nervosa, eu avalio a velocidade com que esse potencial de ação ele sai da parte proximal até a distal desse nervo, e aí eu consigo individualizar isso e tenho uma noção. Se o nervo braquial, se eu estou avaliando o movimento do membro superior, eu consigo ver como é a amplitude de movimento desse nervo, né? Qual é o potencial de ação? Qual é a velocidade que ele se propagaria num nervo normal? Será que tem esse cometimento? Então, a eletroneuro ela entra como um auxílio a mais para você fazer. Então, essa estimulação percutânea acontece e eu consigo avaliar esse potencial de ação da parte proximal até a distal. Eu consigo avaliar também ramos sensitivos e motores e na maioria das vezes, quando eu vou fazer essa avaliação desse potencial de ação no músculo, na avaliação motora disso, eu tenho um grupamento muscular composto, né, que é diferente do individual do nervo. Já na eletroneurografia, né, eu tenho um potencial de ação, eu tenho doença desmielinizante com uma amplitude normal e velocidade de condução identificada. Já numa lesão axonal, eu tenho uma velocidade de condução normal e uma amplitude reduzida. Essa velocidade de condução quão rápido esse estímulo consegue chegar. Na maioria das vezes, o paciente vai ter o estímulo, ele consegue até uma certa movimento, dependendo do nível e da evolução dessa doença, mas eu consigo verificar que a velocidade de condução numa doença desmielinizante ela não está adequada. Já numa lesão axonal, eu tenho uma condução normal com uma amplitude reduzida. Ou seja, o estímulo chega no músculo, mas ao invés de ter aquela ação sobre um grupamento muscular maior, o grupamento muscular que é ativado é pouco, então ele tem uma amplitude reduzida, ele tem o movimento, mas ele não tem a manutenção dessa contração. É mais ou menos isso. E já na eletromiografia, como eu falei, é um exame que a gente utiliza pouco dentro da unidade de terapia intensiva, porque ele é um exame que eu preciso de uma interação com esse paciente, a menos que a gente esteja fazendo uma avaliação para pesquisa, né? Então eu tenho como individualizar e estimular diretamente um grupamento muscular através da introdução de uma agulha nesse músculo individual. Mas na maioria das vezes não é assim que a gente faz, é a introdução percutânea, né? E aí esse estímulo ele precisa de uma resposta, né? Eu preciso pedir ao paciente que execute o movimento e aí eu preciso avaliar se essa resposta foi adequada de acordo com aquela intenção do movimento. Então, por isso que a eletromiografia ela é deixada um pouco de lado dentro da terapia intensiva, mas ela pode ser utilizada, né? Então, a gente introduz no músculo, registra essa atividade elétrica de várias fibras musculares durante o repouso e durante a contração. Mas essa contração, na maioria das vezes, eu preciso que o paciente faça a contração para eu avaliar se ele consegue movimentar o braço, consegue movimentar a mão, abrir ou fechar a mandíbula, mas é uma avaliação que ela vai depender dessa interação com o paciente, por isso que a gente acaba deixando, usando menos. Não é que não se utilize, mas o uso ele é restrito. Na maioria das vezes, o especialista identifica essas alterações pelo estudo como um todo da eletroneuromiografia, se as lesões são por nervos, que seriam as neuropatias, se é por desnervação do músculo, ou pelas miopatias, ou tudo junto, né? E quando eu não tenho essa interação com o paciente, fica muito difícil esse diagnóstico. E aí, como é que eu começo a desmistificar isso?
se eu lá na minha anamnese, se eu deixei bem marcado que não tinha lesão prévia, que aquilo que aconteceu com o paciente, por exemplo, a família chega e fala, doutor, minha mãe não está movendo o braço, ela teve um AVC? Primeira coisa que eles vão falar, né, na hora da visita. E quem já passou a visita comigo sabe que são os momentos que a gente passa os maiores apertos que o intensivista passa na hora da visita. Está tudo tranquilo. A gente acabou de passar no leito, conversou com o seu João. Seu João, está tudo bem? Está tudo jóia? O senhor está bem? Está precisando de alguma coisa? Não, estou tudo bem, senhor. Está tudo jóia? Estou bem. 5 minutos depois, a visita começa. A filha do seu João para do lado dele. E o seu João fala para a filha assim: estou aqui desde de manhã e nenhum médico passou para me ver. E ninguém pergunta se eu estou com água, estou passando frio, estou passando fome. Aí você chega, feliz da vida. Olá, boa tarde. Meu nome é Luciano, sou médico rotina do CTI. A senhora é o quê do paciente? Ela já fala assim: boa tarde, só se for para o senhor, né? Porque meu pai está aqui passando fome desde de manhã, não passou médico nenhum aqui. Então, assim, brincadeira à parte, isso do paciente vigil dentro da unidade de terapia intensiva é muito comum. Eles evoluem com delírio, eles não te reconhecem e falam que você não passou. Mas acontece isso. Às vezes o paciente ele não está vigil, não está falando, mas ele não movimenta. A filha estimula, tenta apertar a mão, um dos braços movimenta, o outro não. E aí ela vai e te pergunta, na hora, doutor, ele teve um AVC? Se a família for esclarecida do nível, se ela tiver algum familiar médico ou farmacêutico, essas perguntas são mais complexas, né? Teve um AVC isquêmico? Teve um AVC hemorrágico? E aí você, diante de um paciente que tinha sepsis pulmonar, você imagina, o paciente para de movimentar, você nunca vai pensar na polineuropatia do paciente crítico, né? Então, por isso que eu vim conversar com vocês. Essas nuances do dia a dia só acontecem quem vive dentro do CTI. A gente passa essa dificuldade do diagnóstico, mas se você teve esse cuidado na admissão, eu faço uma revisão do prontuário sempre antes de passar a visita. Eu olho tudo que aconteceu com o paciente para que eu tenha um embasamento teórico e clínico diante de uma possível alteração. Às vezes eu sou surpreendido também. Ele não tem arritmia cardíaca nenhuma descrita, e aí, antes de começar a visita, a família está chegando e eu identifico uma arritmia no monitor. Isso já aconteceu inúmeras vezes. Então, assim, é você estar preparado tecnicamente para reconhecer a alteração da polineuro e, mais do que isso, né, ter a sensibilidade na hora da conversa com a família. Eu sempre pontuo com vocês assim, estamos lidando com doentes graves numa situação de incerteza do amanhã. E aí você tem que ser gentil. Somos obrigados a ser gentil, né? Com qualquer pessoa, mas fundamentalmente nesse momento da visita, porque eles estão num momento de fragilidade e eles querem de você, médico, uma resposta. Às vezes eles têm inúmeras perguntas e às vezes você não tem a resposta para todas as perguntas. E às vezes eles só têm uma pergunta e ele fala para você, doutor Luciano, só fala uma coisa para mim, ela vai sobreviver? Isso é a pergunta mais difícil de fazer, né? De fazer, não, de responder, né? Como é que se responde isso? Se ela vai sobreviver? Não tem como responder. Mas aí você não pode falar assim. Aí você tem que ter todo um cuidado na hora da explicação dessa doença, né? Você vai falar que você está ali presente, a gente vai fazer o melhor para que ela evolua bem, só que o quadro é instável e dependendo da situação você posiciona o familiar, mas esse aí outra nuance desse slide que eu queria que vocês tivessem esse cuidado na comunicação da notícia ruim. Não é só comunicar o óbito, né? Quando você vai dar uma notícia ruim. Dar notícia boa é fácil, né? Falar que eu estou de volta, voltei hoje feliz para o plantão, porque eu estava doente, é mole. A notícia difícil é como eu vou lidar com isso, né? Me ausentar 14 dias de um lugar que faz parte da minha vida, né? Salvar vidas faz parte da minha missão. Cada um tem uma missão. Vocês têm uma missão, né? A especialidade que eu escolhi é essa. Eu lido com o limiar da vida. Então, eu tenho que ser melhor de mim sempre. E uma frase que eu sempre gosto, né, que a gente não precisa ser o melhor médico do mundo, mas que você faça o seu melhor sempre. É isso que eu tento fazer com vocês. A gente está aqui discutindo a polineuropatia numa noite, vocês podiam estar fazendo qualquer outra coisa, e eu estou fazendo o meu melhor. Pode não ser a melhor aula de polineuro que vocês terão, mas pode ter certeza que é a minha melhor aula de polineuro que eu estou dando para vocês, né? Então, esse especialista vai identificar a neuropatia de inervação ou a miopatia
e na maioria das vezes isso vai ser diagnosticado de uma forma implícita pelo exame físico e a anamnese, ou a própria eletroneuro vai poder trazer essa resposta para vocês, né? Então, falando agora especificamente, como é que eu diferencio entre miopatia e a polineuropatia? Isso tudo junto é muito difícil de diferenciar, né? Na maioria das vezes há um acometimento múltiplo de músculo, nervo e junção neuromuscular. E aí, como é que eu faço? A eletroneuromiografia ela entra como uma possibilidade de esmiuçar esse nosso diagnóstico. Só com o exame físico, na maioria das vezes, eu não vou conseguir. E em casos determinados, eu preciso fazer ainda a biópsia, tanto do músculo como do nervo. Então, eletroneuro, biópsia do músculo e biópsia do nervo, na maioria das vezes eu consigo diferenciar quando eu tenho quadros de doenças previamente conhecidas do paciente. E aí, a diferenciação, ela se dá. Ah, Luciano, você também às vezes fala quando você está lá na beira do leito e pede o paciente para movimentar a face, a mímica facial, ele não muda, né? O paciente ele não tem um AVC, você sabe que ele é um paciente pós uma pancreatite, por exemplo, grave, necrohemorrágica, e aí evoluiu com sepsis abdominal, depois ele ficou entubado e aí saiu do tubo, e aí na hora do seu exame físico você vê que ele não está movimentando. E aí, quando você vai olhar a expressão facial dele, é como se ele tivesse uma paralisia facial. Ele não se move. Na maioria das vezes, como a polineuro, conversei com vocês, que não acomete a mímica facial, na maioria das vezes, se esse paciente também tiver um acometimento de face, se você pede ele para abrir a boca, colocar a língua para fora, qualquer comando que você der e a mímica estiver comprometida, é uma luz de alerta. Você fica aí para miopatia. Quando a gente tem esses pacientes, quando tem uma lesão única, miopatia ou polineuro, se você fizer a análise tanto de uma TC, uma ressonância magnética do crânio, como líquor, na maioria das vezes ela vai cursar como normal e também você pode utilizar isso. Lógico que a gente não vai sair pedindo líquor para todos, mas é também um diagnóstico diferencial. Não é simples, mas é possível de ser pensado, né? Então, esse paciente, qual é o prognóstico desse paciente? Se vocês entenderam o recado desde o primeiro slide, nós somos intensivistas, somos responsáveis pela evolução diária desse paciente, mas a sua conduta diária ela vai interferir na evolução e no prognóstico desse paciente pós-alta. É isso que a gente tem que entender, é um contínuo. A doença começou dentro do CTI, por exemplo, a polineuropatia, mas ela vai continuar fora. E aí, para que as sequelas sejam menos graves, eu preciso, de antemão, traçar condutas. E a primeira conduta, depois no tratamento eu vou falar, mas é atenção aos níveis de sedação. Ah, mas você não vai sedar ninguém? No seu plantão não fica ninguém sedado? A palavra é individualizando, né? Assim, você vai lá fazer uma avaliação individual para cada paciente. E se você achar que ele não precisa estar sedado, você pode diminuir. Ah, mas não é seguro evoluir o desmame ventilatório à noite. A palavra é essa. A segurança do paciente é levada em consideração. Se você não conseguir estubar no seu plantão noturno, mas que você já deixe no gatilho para que esse desmame aconteça. Reduza a sedação, avalie, colha gaso, fica do lado dele. Então, assim, a sedação é uma coisa que me incomoda e quem me conhece sabe que a gente desliga mesmo. E vai lá, a gente quer tirar a sedação porque a gente quer tirar o tubo da pessoa, quer ver ela interagindo, ver se há essa condição. Né? Então, tenham esse hábito. Né? Olhem para a sedação não como, o paciente está mal adaptado, vou aumentar a sedação. Não, vai lá olhar o paciente, ele está mal adaptado por quê? Será que ele está com uma acidose metabólica? E aí ele está mal adaptado porque ele está numa tentativa de fazer uma compensação respiratória por conta daquilo? Será que os parâmetros ventilatórios estão adequados? Será que ele está fazendo um volume corrente? Se houver no seu serviço uma equipe de fisioterapia, chame eles para ajudar. Não tenham vergonha, sejamos humildes. É uma atividade multiprofissional. Então, chame ele e converse.
meu amigo, você me ajuda aqui? Eu não estou conseguindo botar esse paciente para ventilar adequadamente. E ele vai lá fazer a manobra de recuperação ou avaliar a necessidade. Então, é ter esse olhar crítico. Quem me conhece sabe, a sedação, em último caso. A gente precisa deixar alguns pacientes sedados, mas o quanto antes você tirar a sedação é melhor para tudo, e principalmente para a polineuropatia, doente crítico, né? Então, esses pacientes de polineuro, eles podem evoluir com sequelas graves, sim, porque ano passado, né, a gente teve um encontro no Rio, foi em março de 2019, eu conversei com um professor especificamente de neurologia da UF e ele me falou sobre que ele via pouco os pacientes com polineuropatia tendo sequelas graves, né? Então, assim, são poucos, mas existem. E essas sequelas, elas precisam serem o quanto antes tratadas, né? Então, eu preciso diminuir essa sedação para que ele possa evoluir com essa possibilidade de desmame, mas há relatos de até 4 anos após a alta, esse paciente evolui com diminuição de força, né? Na maioria das vezes, a força vai se manter entre 4 e 5 após 3 semanas, né? Naquele quadro clássico da evolução de 5 em 5 ou 4 em 5, né? Quando ele tem 5 e 5, ele tem a força preservada nos dois membros, né? Então, quando ele tiver por volta aí da terceira semana, esse paciente, na maioria das vezes, metade desses pacientes que saem e sobrevivem a um quadro de choque séptico ou sepse, eles, eles podem ter entre 4 e 5 após 3 semanas. A gente espera que isso seja reduzido, porque a gente está aí num protocolo de desmame precoce para que esse paciente não tenha essa, essa sequela. Na maioria das vezes, a recuperação plena de um paciente que evolui com polineuropatia do paciente crítico na terapia intensiva se dá aí por volta de 9 meses de recuperação, é o tempo médio de recuperação, e pequenos déficits motores limitantes de força ou da diminuição desses reflexos osteotendíneos são comuns nesses pacientes, né? Então, por mais que ele não tenha sequela grave, eu consigo ver que esse paciente ele pode apresentar diminuição dos reflexos, por isso que é importante. Se você testou lá o reflexo na chegada ou no processo de desmame ventilatório, tem lá registrado que ele tinha um reflexo, e aí depois você colocou a reflexia ou hiporreflexia, isso tudo é um prognóstico, né? Por questões do tratamento, né? Então, assim, em tratamento a gente não tem ainda uma terapia específica para os pacientes de polineuro, não existe um medicamento que você faça para que recupere essa polineuro. O que eu preciso ter atenção sempre no paciente de terapia intensiva é nível de sedação. Fisioterapia precoce e ambulatorial são importantes nessa recuperação, né? Se o fisioterapeuta conseguir trabalhar com esse paciente ainda quando ele estiver entubado, no processo de desmame, depois da retirada do tubo, na manutenção, porque ele sai do CTI, vai para um serviço intermediário, que seria clínica médica ou clínica cirúrgica, e depois ele vai para casa, né? E aí, na maioria das vezes, esse paciente, na própria clínica, se ele puder fazer a fisioterapia, é justo depois da alta a intenção de prescrever, quando você der alta para ele, é você que prescreve fisioterapia motora, encaminha ele para um fisioterapeuta e aí deixa a cargo do fisioterapeuta decidir o que vai ser feito, né? Então, atentar para o uso de bloqueadores neuromusculares e corticosteroides durante a internação, porque a gente agora, na época de Covid, eu vou falar com vocês sobre ventilação mecânica nesses pacientes, na maioria das vezes a gente está precisando fazer bloqueador neuromuscular, porque o paciente fica mal adaptado e é só ter essa atenção. Não é proibido utilizar, mas sejamos parcimoniosos. Quando eu coloquei atentar para o uso, é ter parcimônia na hora de utilizar. É importante, você tem que individualizar essa sua necessidade de utilizar o neuromuscular, mas atenção também com o corticosteroide, que esse paciente ele pode evoluir
com a polineuro. O controle glicêmico ele é fundamental nesse processo, né? Então eu tenho que ter esse protocolo bem rígido de avaliação glicêmica. Parece besteira, né? Quando você coloca lá glicemia capilar ou HGT de 6 em 6 horas. Tá bom? Depende. Né? Se o paciente for diabético, se ele puder evoluir, por que você não diminui isso? Né? Coloca aí de 4 em 4 ou de 2 em 2. E se ele tiver uma desglicemia ou uma das causas se a causa da internação ele evoluiu, como por exemplo, cetoacidose diabética ou um coma hiperosmolar não cetótico, você diminui para uma glicemia capilar de hora em hora, mas o fundamental é você ter um protocolo bem justo para esse controle glicêmico, porque isso vai fazer a diferença. Eu já falei da ventilação mecânica e a sedação prolongada, né? Então, evitar isso, a manutenção da sedação prolongada, sempre que puder, nessa interrupção da sedação e promover esse despertar diário, né? Que é o que eu sempre converso com vocês, da importância a gente diariamente vai lá na bomba, avalia o paciente e vê a necessidade da manutenção dessa sedação, né? E o protocolo de desmame da ventilação mecânica diária, mais da fisioterapia precoce, é hoje a base para o tratamento disso. E aí, como é que começa isso? Começa com você, na admissão desse paciente. É você pensar nela, nesse diagnóstico diferencial, e aí você já programar na própria evolução um desmame diário. Né? Se você escrever lá, programar desmame da ventilação mecânica, despertar diário, pode ser que muitos não leiam isso. Né? Na maioria das vezes, os colegas acabam não lendo. Mas você escreva. Né? Escreva lá que você tem evoluído no seu próximo plantão, você tenta fazer e tentar mobilizar o maior número de pessoas para essa comorbidade que acaba trazendo consequências graves aí para esse paciente ao longo do tempo. Né? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado. E era isso. Agora a gente vai deixar aberto aí para perguntas, né? Para a gente poder conversar sobre o que vocês quiserem, fundamentalmente a aula. Gente, então a gente pode abrir para pergunta. Qualquer dúvida pode mandar aqui no Zoom ou no YouTube. E, Luciana, a gente tem uma surpresinha para você. Então, eu peço que daqui a 2 minutos, exatamente 2 minutos, você vá até a sua porta e abra a sua porta de casa, tá? Mentira! Então, combinado. Gente, quem não sabe, a Carol é minha vizinha, mora no mesmo corredor que eu. Daqui a pouco, então, eu vou lá. Gente, então, eu queria desde já agradecer o convite. Essa aula eu vou disponibilizar para vocês. Eu vou estar disponível aí no meu WhatsApp. A gente criou um canal no YouTube para as aulas de emergências clínicas e eu vou colocar essa aula também lá no canal e conto com vocês aí para que a gente possa ir conversando ao longo desse semestre aí. Combinado? Pronto, você pode ir na sua porta agora. Ai, meu Deus, 1 minuto, já estou voltando. Vocês não são mole, eu já volto. Ai, tô ansiosa. Meninos do meu coração, adorei. Olha que linda a caneca com meu nome. Gostaríamos de agradecer pela brilhante aula. A Liga de TI Emergência sente honrada em poder aprender tanto com você. Isso é um presentinho para sentir um pouco do nosso carinho. Gente, muito obrigado. Não precisava, mas eu adorei. Né?
a palavra assim, não precisava é ótimo, né? Mas lógico que precisava, que eu adorei. Muito obrigado, né? Eu vou estar aqui à disposição de vocês, né? Se vocês quiserem continuar conversando por aqui ou pelo WhatsApp, né? E a dúvida que vocês tiverem, eu vou estar à disposição. Né? Carol, muito obrigado. Bruno, obrigado pelo suporte. Né? Vocês são fundamentais aí na manutenção disso. E hoje é um dia muito especial, né? Eu estou voltando de uma doença grave, né? Então, coloquei a camisa de vocês, né? Para ficar bonitinho e vim fazer a aula para vocês. Espero que vocês tenham gostado. A gente ficou muito feliz. Foi uma aula incrível, né? Não tenho nem o que falar. Que bom que você gostou da caneca. Adorei! Eu vou mostrar para vocês depois, eu vou postar foto. Eu tenho várias canecas, né? Mas eu não tinha da Liga. Olha que bonitinho, gente. Olha isso. Eu estava muito ansiosa para esse momento, Luciano, sério. Gente, que bacana. Adorei. Muito obrigado. A Carol estava planejando isso, Luciano. Ó. Gente, é linda. Olha com o meu nome. É tudo lindo. Muito bacana. Eu vou usar. Muito obrigado. Ai, que bom. Luciano, adorei. Muito obrigado mesmo. Imagina, Bruno. Foi muito boa a aula. Só uma dúvida aqui do Rodrigo Ambrosio, perguntou lá no YouTube. Falou, boa noite, posso usar a CPK para diferenciar mialgia de poli? Pode, e eu não falei nisso porque ela seria uma aula de miopatia, mas pode ser utilizada assim, né? A gente, na maioria das vezes, quando você tem um paciente em acometimento neuromuscular, a CPK ela vai entrar nesse diagnóstico diferencial, e aí se esse paciente tiver uma miopatia, ela vai estar elevada. Lógico que a gente tem que avaliar o contexto, se esse paciente ele tem ou não doença cardíaca, mas na maioria das vezes a gente utiliza assim. Tá, não sei se você abriu o link no YouTube, mas todo mundo está agradecendo muito pela aula aqui, a Ana Clara, o Djanilton, a Lara, a Med95 mandou pelo perfil deles também, todo mundo falando excelente aula, parabéns. Ai, que ótimo. É porque eu estou aprendendo a lidar com o Zoom, e aí vocês sabem, né? Vocês sabem melhor do que eu, mas é complexo. Na hora que você começa a falar, as coisas começam a acontecer, e aí você não consegue organizar, você não sabe para onde você olha, se você olha para ler o slide, ou se você olha para a câmera, mas eu tentei fazer da melhor maneira possível, assim, eu estou me adaptando, né? E queria agradecer desde já o carinho e a gentileza de vocês, e podem contar comigo sempre, estou de volta, fiquei longe, mas estou de volta agora. Que bom que você tá bem, Luciano. O pessoal aqui da Liga ficou super preocupado quando soube que você estava com o Covid, né? Mas que bom que agora já tá tudo certo. O Bruno, e aí, assim, né, só um parênteses, eu sei que a gente não vai falar de Covid hoje, mas só para vocês entenderem, independente de força política, isso não é uma gripezinha, cara, é uma doença avassaladora. Eu não tenho comorbidade nenhuma, evoluí com sintomas do Covid, mas não é aquela situação clássica, teve febre e tosse, não tem. Eu conversei e fiz essa anotação nesse período de convalescença, eu conversei com mais ou menos 9 ou 10 pessoas que tiveram Covid, muitos deles tossiram, mas o que é comum a todos eles é uma fraqueza muscular exacerbada. É como se você tivesse vontade de só ficar dormindo. Você sabe quando você sai de uma academia correndo e aí você fica com aquele cansaço? É mais ou menos assim que você se sente, né? Então, comigo foi horrível, né? Dia 9 de maio foi o primeiro sintomas. Segunda-feira eu fiz a tomografia, tinha lá uma imagem pulmão esquerdo. E na terça-feira eu tive o primeiro episódio de febre, 38,2, e uma sensação de dispneia absurda, né? É uma fraqueza respiratória. Você não consegue fazer a inspiração profunda completa, mesmo saturando bem. Não desaturei, mas é angustiante, né? Mas aí, gente, com muita oração de vocês, né, e mensagens de carinho, que vocês todos sempre me mantiveram contato, e isso faz toda a diferença para quem está numa doença que é muito solitária, né? Você se isola, e aí, por você ser médico, você começa a pensar besteira, né? E aí, quando você dá aula disso, você pensa mais besteira ainda. Você não vai pensar em coisas boas, você vai achar que você vai evoluir para a gravidade, você vai estar dentro dos 5%, e aí, meu Deus, aí você começa
ver se você tem desvio de traqueia, essas coisas. Mas graças a Deus, nada disso precisou e estou de volta. Ah, nossa, nem fala. É muito longe principalmente da nossa realidade, que não tá vendo muitos pacientes assim, né? Mas. Cara. Então, assim, a gente vai ter a oportunidade de conversar pessoalmente depois que tudo isso passar, e é uma experiência e tanto vivenciar aquilo que você ensina, né? Então, eu dou aula de Covid e tive todos os sintomas que vocês imaginam, né? Desde a mialgia, fraqueza muscular, só não tive a tosse, mas tive febre, tive diarreia, evoluí com anosmia, disgeusia, cefaleia, é horrível. Tive até conjuntivite. A esquerda ficou um pouco mais irritada. Mas, tirando isso, estou de volta. Queria agradecer mais uma vez aí vocês, né? E aí Luciano, eu vou depois... Poderia. Desculpa te interromper. É que eu não sei se você chegou a falar isso no início da live. Eu tava arrumando uns coisinhas aqui que tava dando. Uhum. Você chegou. Eu tava com dúvida na incidência disso nos pacientes com doença grave. Você chegou a falar algum dado desse? Ou... Então, não falei o dado porque, assim, há uma discrepância na literatura em relação à incidência, porque há uma divergência em critérios diagnósticos. Mas o que se sabe é que, em média, dos pacientes sedados a partir do 7º dia, a incidência dessa doença no paciente que, por exemplo, está sedado em ventilação mecânica e que, porventura, tenha desenvolvido nesses 7 primeiros dias a CIRS, né, se o paciente esteja séptico ou não, e se ele tenha choque séptico ou não, se ele tiver CIRS, em média, aí, 80% desses pacientes vão ter o episódio de polineuropatia. E aí já tem outros estudos dizendo que na faixa de 90%, então oscila entre 80% a 90% desses pacientes sépticos com CIRS na admissão, que eles vão evoluir com a polineuropatia. E aí o que é importante que a gente faça? Tirar a sedação e tentar evoluir o desmame quanto antes. Nossa, entendi. Pô, incidência então altíssima, né? Altíssima. E aí você pensa em outras coisas, né? Você vai pensar em disfunção neurológica da sepse. Porque tem isso também, né? O paciente está lá com disfunção neurológica, aí você acha que é a sepse causadora só da disfunção, mas você esquece da polineuropatia. Deixa eu ver se alguém mandou mais alguma coisa aqui. Acaba que é um tema meio complexo, assim, que a gente não sabe muito bem também. Não, é complexo, mas por isso que eu... Então, gente, se quiserem mandar mais alguma coisa aí, então mais um minutinho, senão eu vou liberar o Luciano aqui, que cedeu esse horário pra gente à noite pra agregar um pouco de conhecimento. Imagina, Bruno, é um prazer. Eu gosto de falar com vocês. Isso motiva a gente, né? E eu falei com a Carol, e aí vou deixar aí claro para vocês. Eu tenho agora a versão profissional do Zoom, né? Então a gente vai poder ficar quanto tempo a gente quiser nas próximas reuniões, entendeu? Nossa, você vai ajudar muito a gente. Nem precisava disso mesmo, Luciano. Não, imagina. E eu também já deixo aqui, Bruno, para vocês da Liga, caso vocês convidem alguém e vocês precisem utilizar o Zoom, eu cedo depois para vocês a senha e o login, e aí vocês passam para a pessoa, né? Tem uma maneira de fazer também o convite de deixar o cara como host, né? E eu não sei fazer isso, mas se você souber, depois você me ensina. Que convidar para que outras pessoas também possam fazer essa parte. Então eu vou deixar aí depois para vocês à disposição, tá? Pelo Luciano, menos esse mês eu comprei para ver como é que fica. Então tem que ver lá se tem vários níveis de conta premium deles lá que eu tava vendo. Eu não sei se dependendo do que foi. Depois eu vou pesquisar direitinho pra ver. Então. Eu acho que a minha dá para colocar 100 participantes, eu acho. Uhum. Mas eu sei que tem tempo ilimitado. Eu não preciso mais ser aqueles 40 minutos, entendeu? Entendi. Luciano, já que ninguém mandou alguma coisa, eu não vou ficar te enrolando muito mais, não. Não, imagina, Bruno. Agradeço muito a aula de hoje. Muito boa. Eu que agradeço. Já tô ansioso
pela de Semana que vem tem ventilação. mais. E semana que vem tem mais ventilação mecânica em época de Covid. Como é que a gente bota para ventilar esse paciente? É o que a gente vai falar. Obrigada mesmo, viu, gente? Obrigado a todos que Atenção de todo mundo, assistiram. principalmente ao Luciano. Boa noite a todos e a todas. E semana que vem tem mais. Isso, estaremos juntos, tá? Boa noite, Tchau, gente. Luciano. Boa noite. Fica Tchau. com Deus. Obrigado. Adorei o presente. Foi lindo. Muito obrigado. Que bom, a gente fica feliz.